Olá pessoal, eu queria falar com vocês hoje sobre a separação do PEN em condutor neutro e condutor de proteção. Normalmente a gente se referencia a isso falando que existe um jump entre o neutro e o terra. Quando a gente usa a expressão um jump, uma interligação, a impressão é que nós estamos unindo duas coisas, o neutro com terra. Mas na realidade nós estamos separando o neutro com terra. Se a gente olhar no fluxo de potência, né, que vem da fonte para a carga, nós estamos separando os dois. O PEN é um condutor que tem tanto a função de condutor de proteção quanto a função de neutro. E aí, do PEN, se separa a função neutro e condutor de proteção. Essa é a ideia da coisa. Tá? E aí tem mais um problema. Durante muitos anos, e hoje ainda existem pessoas que pensam assim, a gente fala que eu recebo da concessionária, da distribuidora de energia, 3 fases e neutro. Na realidade, eu recebo 3 fases e PEN. Então, a gente chama aquele condutor de neutro. E aí é que começa toda a bagunça. Porque a partir do momento que nós damos um nome para ele, errado, nós associamos na cabeça tudo relativo àquele nome, então fica tudo errado. O PEN, ele é um condutor de proteção. Ah, mas ele é neutro em proteção. Ok, beleza. Só que, vamos falar, por definição, ele é mais proteção. O PEN é um condutor de proteção. Então, eu queria discutir a implementação física dele. Isso saiu de uma dúvida que um seguidor nosso fez esses dias, uma questão, e aí eu falei que ia fazer um vídeo para explicar isso, tá? Aí depois eu lembrei de uma outra dúvida que um outro teve e vou discutir isso aqui. Então veja, como é que a 5410 trata isso? A 5410 fala que o condutor PEN da linha de energia, então veja, aquele condutor que chega da concessionária é PEN. Então o condutor PEN da linha de energia que chega a uma edificação, através da distribuidora, ou se é uma instalação interna, através de uma subestação, deve ser incluída a equipotencialização principal, ou seja, ele deve ser ligado ao BEP. Então veja, aqui já começa um ponto interessante, ele tem que estar no BEP. O neutro não pode ser ligado no BEP. O neutro vem ligado, a partir do momento que o neutro vira neutro, nunca mais ele pode ser interligado. Então, se o BEP vai receber o PEN, é porque o PEN é um condutor de proteção, só organizando a lógica. E, portanto, deve ser conectado ao BEP direto ou indiretamente, certo? Bom, outra prescrição. De um condutor PEN pode derivar um ou mais condutores de proteção, assim como um ou mais condutores neutros. Então, de um único PEN eu posso abrir para vários condutores de proteção e vários neutros. Tá? É um outro ponto. E aí o ponto que mais gera dúvida. Esse é o item 64344 da NBR 5410 de 2004.
Por que eu estou fazendo questão de citar o item que é de 2004? Porque se tiver uma revisão da 5410 e mudar o item, você sabe que na 2004 estava com esse item. No ponto de separação, então não estamos unindo o neutro com terra, estamos separando o neutro do PEN e separando o terra do PEN. No ponto de separação, devem ser previstos terminais ou barras distintas para o condutor de proteção, uma barra PE, e o condutor neutro, uma barra de neutro. Então veja, no ponto de separação, eu tenho que ter duas barras distintas. Devendo o condutor PEN ser ligado no terminal ou barra destinado ao condutor de proteção. Na barra PE, o PEN vem e liga na barra PE. Aí vem uma pergunta. É isso que é feito normalmente? Será que porque a gente chama aquele condutor que vem da concessionária de neutro, eu não ligo ele na barra de neutro? Essa é uma pergunta. Ele é PEN, ele tem que ser ligado na barra PE do quadro. Como é que é feito isso? Esquematicamente dessa forma aqui, ó. Chega aqui não está representado, mas ele vira e desce aqui as fases. Então vem as três fases e o PEN. O PEN ele vem aqui, entra na barra PE, a barra PE é aterrado, porque essa barra PE é o BEP, então o aterramento é feito nesta barra PE, e da barra PE eu derivo um cabo e gero o neutro. Então, é assim que a NBR 5410 fala que é para fazer. E aí, tem duas pessoas me perguntaram de forma diferente e com argumentos diferentes, se não deveria ser aqui. Então vamos para os argumentos e vamos discutir esses argumentos. O primeiro, aliás o último, né, o que perguntou agora, ele falou o seguinte: existindo essa ligação, se eu tiver um desbalanceamento das fases aqui, se eu tiver esse desbalanceamento, o que vai ter? Vai ter uma corrente de neutro aqui. E aí ele pergunta o seguinte: se essa corrente circulando por aqui, se ela não vai dificultar a corrente de falta quando tiver uma falta entre fase e terra. Então veja, a resposta é não. Por quê? Não é o João Cunha que está falando. Quem está falando isso é a IEC 60909, que é a IEC de curto-circuito. A falta para terra é um curto-circuito fase terra. A NBR 5410, a 14039, elas chamam isso de corrente de falta. Não chamam de curto-circuito fase terra. Da mesma forma que uma falta entre três fases é um curto-circuito trifásico.
A 5410, a 14039, não chama isso de uma falta entre... chama de curto-circuito. Curto-circuito entre condutores vivos e falta entre fase e terra. Por quê? A magnitude dessas correntes de falta, elas são tão grandes, tão diferentes da corrente nominal, que a norma de curto-circuito fala que desconsidera a corrente nominal quando tratar de curto-circuito. Não importa a corrente nominal. Então essa corrente ela é muito pequena para influenciar na corrente de curto-circuito. Então, a própria norma de curto-circuito fala isso. Tá? Então, não é o João Cunha que está aqui falando que não. A própria norma fala isso. Ok? A outra questão que me perguntaram, e se por acaso romper a ligação? Eu fico sem o neutro, eu perco o neutro. Sim, você perde o neutro. Agora você não perde o terra. Se romper a ligação, você pode ter problemas de sobretensão em uma determinada fase. A fase que tiver a menor potência vai apresentar maior tensão. Aí tem que desenvolver outra coisa aqui, mas quando você tira a referência do neutro, as fases ficam em série. Então, você tem... Depois eu até vou gravar um vídeo sobre isso, porque muita gente fala e às vezes não explica direitinho. Vou gravar um vídeo depois só sobre isso. Então, o que acontece? Você pode ter sobretensão e queima de alguns equipamentos da fase menos carregada. Só que você não perde o condutor de proteção. Então a segurança das pessoas está mantida. Agora, se esse ponto tivesse ligado aqui, você perderia o condutor de proteção. No caso aqui, você pode falar, não, mas o condutor de proteção ele está vinculado aqui. Ok. Você trocaria o esquema TT-TN para um TT. O esquema TT não, não tem corrente de falta para sensibilizar o disjuntor. O caboclo pode morrer. Porque ele precisaria de um DR geral, não tem um DR geral. Então veja, esse é um problema muito importante. Você tem que interligar no PE. E do PE sai para o neutro. É assim que manda a norma, e não é só no Brasil. Isso não é coisa de brasileiro, não, tá? Isso não é coisa de meia dúzia do iluminado que sentou na BNT e falou, vamos perturbar a vida de todo mundo. Os caras chamam isso de neutro, põem no barramento neutro, vamos mudar isso só para infernizar a vida. Não, isso lá fora também é assim, tá ok? Então lá fora é assim também, tá? Isso aí não é coisa de brasileiro, isso não é jabuticaba, não. Bom, pessoal, se tiver mais alguma dúvida, faça como colega, entre em contato com a gente, comenta lá no YouTube, comenta nas nossas redes sociais. E se a dúvida for mais ou menos geral, né, eu vou gravando vídeo, vou gravando a coisa e vou respondendo. Tá bom? Um abração para vocês.